abrir a palavra de Deus da carta de São Paulo a 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 12 a 20, texto este já lido na nossa liturgia da palavra do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 12 a 20, ok? 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 12 até o verso 20. Eu não vou ler esse texto porque nós já o lemos na nossa liturgia. Muito bem. Precisamos entender a carta, o contexto como a carta é escrita e por que ela é escrita. Ao ler toda a carta de maneira muito interessante, do capítulo 1 de 1 Coríntios, a carta ela é escrita de maneira muito própria. Paulo escreve para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Né? A igreja de Corinto era uma igreja problemática, tinha alguns problemas nesta igreja, e Paulo decide escrever essa carta nesta perspectiva de corrigir alguns problemas. Ele é informado no capítulo 1 que havia alguma divisão dentro da igreja, que era a divisão promovida por alguns crentes da igreja. Paulo escreve a carta para corrigir esses problemas entre 1 Coríntios de maneira muito nítida. Ao fazer isso, ele lembra que havia dentro da igreja partidarismo. Havia um grupo dentro da igreja que dizia assim: olha, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo. Este grupo chamado de Cristo, alguns eruditos vão dizer que era o grupo que mais dava problemas a Paulo e na igreja. Paulo ele começa a ver esse partidarismo e no capítulo 1 ele começa já a repreender essa divisão que havia dentro da igreja. No capítulo 2, Paulo ele evoca de maneira muito clara o poder transformador da palavra de Deus na vida daquela igreja, fazendo com que aquela igreja compreenda que, acima de tudo, é a loucura da pregação que salva as pessoas. No capítulo 3, o apóstolo São Paulo vai mencionar para nós uma coisa interessantíssima, quando ele começa a discutir o próprio problema, a raiz do problema, a divisão dentro da igreja. E ele começa a mostrar essa necessidade da igreja parar de ser uma igreja que luta entre si. No capítulo 4, ele vai lembrar que a igreja é como uma lavoura, é como um edifício como uma lavoura. E ele vai lembrar que os ministros da palavra de Cristo, eles são como escravos, são como servos. Ele chama ministros fiéis. Esse é o sentido que ele usa lá. E a palavra lá, a palavra grega hiperetas, aponta para aquele escravo que é acorrentado e que estava disposto a fazer a vontade do Senhor como pregador da palavra. Na continuação do capítulo 4, ele vai mencionar que a igreja é como um edifício, que você está sendo edificado na palavra e que Cristo é essa pedra fundamental desse edifício, mas também compara esta igreja com uma lavoura. Ele vai dizer assim: olha, Apolo plantou, fulano regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então ele lembra que todo o processo do crescimento na fé da igreja está vinculado exclusivamente à obra graciosa de Deus. Aquele que prega, aquele que ensina, aquele que doutrina. Já no capítulo 5, Paulo ele vai tocar num assunto muito melindroso na vida da igreja. Havia na igreja um crente que dormia com a sua madrasta. E todo mundo na igreja sabia disso. A igreja fazia vistas grossas a esse pecado. E Paulo ele começa a corrigir a igreja, dizendo: olha, por acaso vocês não têm ninguém aí que possa pegar esse indivíduo e expulsá-lo da igreja e sentenciá-lo à condenação do diabo para que ele seja salvo no dia do Senhor? Então Paulo fala da necessidade da disciplina eclesiástica dentro da igreja. E é curioso porque Paulo ele começa a mostrar, fazer paralelos no capítulo 5 entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, falando que nós somos nova massa, que não devemos ficar com o velho fermento do pecado, mas devemos ser uma nova massa em Cristo Jesus. Porque Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, foi manifestado, foi revelado. Por isso que não devemos tratar os impuros deste mundo como irmãos, nem comer com eles, nem saudá-los, porque eles estão debaixo da maldição da igreja, sendo assim excluídos da comunidade da fé. Mas no capítulo 6, que é o objeto da nossa exposição nesta noite, dos versos de 1 até o verso 11, o apóstolo São Paulo ele vai tratar de um problema também muito sério, que era o problema do litígio entre os crentes na igreja. Havia crentes que estavam de alguma forma devendo a outro crente, e esse outro crente foi na justiça comum processar esse crente. Paulo recomenda e mostra: olha, isso aí vocês não podem fazer, você não pode
processar um outro crente. Um crente não processa outro crente, porque vocês estão levando as causas do reino de Deus perante os incrédulos. Ele chama a atenção dos presbíteros da igreja assim: por acaso entre vocês não tem ninguém que possa resolver esse problema? É necessário levar perante ao juiz iníquo, é necessário levar ao povo pagão, ao paganismo, para resolver uma demanda entre irmãos. Esse é um problema que Paulo começa a discutir no capítulo 6 de 1 Coríntios. Nos versos de 12 a 20, que é o objeto da nossa exposição agora, Paulo vai falar sobre a santidade da igreja e a necessidade de ser santa. E é sobre isso que nós vamos expor nesta noite. Esta carta, irmãos, é deveras desafiadora para a igreja de Jesus Cristo. Após mostrar que o litígio entre os irmãos não era saudável na vida da igreja, agora o apóstolo Paulo nos exorta a viver uma liberdade cristã marcada pela santidade. Ele vai dizer: olha, você pode ser livre, você precisa viver livre. Ninguém crente pode ser escravizado pelo sistema religioso. Tá? Você não é obrigado a ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você não é obrigado a ser membro da Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe. Mas uma vez que você é membro, você deve assumir as responsabilidades como membro. E uma vez que você é membro, você assume as responsabilidades e você goza os privilégios. Isso é muito claro na nossa Constituição da igreja, e isso a gente precisa deixar claro para a igreja. Aqui, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a viver uma liberdade cristã marcada pela santidade prática. Ele exorta a igreja a compreender e a viver a relação entre a liberdade e a santidade. Uma vez que você, por exemplo, no meu caso, eu vim de uma igreja neopentecostal, uma igreja pentecostal, e me tornei presbiteriano, já vai lá aos seus 25 anos. E durante esse período todinho na minha vida cristã, eu vim com algumas arestas que precisam ser cortadas quando me tornei presbiteriano. Porque lá fora, no pentecostalismo, eu era escravizado. Determinadas coisas eu não podia fazer. Hoje, na igreja presbiteriana, determinadas coisas eu posso fazer. Mas não é porque eu posso fazer determinadas coisas que eu vou abusar destas coisas para dar ocasião ao pecado. E isso é muito claro na carta em apreço. Aqui, o apóstolo São Paulo, ele exorta a igreja a uma mudança radical de vida, de entender a prática da liberdade cristã. Ele exorta essa igreja a compreender como viver a relação entre ser livre pelo evangelho e viver de maneira santa. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ser um crente livre, sem ser um crente oprimido? Um crente do não posso, para ser um crente eu posso. Entendem? A gente vive uma cultura do crente não posso. Mas eu preciso entender por que eu não posso e por que aquilo que eu posso. Eu preciso saber os meus limites. A minha vida de santidade, ela depende disto. Ok? Hoje pela manhã vocês tiveram uma exposição, um estudo sobre a piedade cristã, redescobrindo a piedade cristã. O presbítero Adelino trouxe para os irmãos desta manhã um estudo baseado no fundamento de que a nossa vida, ela é baseada numa vida de piedade, numa vida de santidade, numa vida de comunhão com Deus e com o próximo. Esta piedade é um outro nome para a santidade, não compaixão, sentir condolência, você condoer de alguém. Não, piedade tem a ver com santidade. E é nesse tom que nós precisamos trabalhar. Como eu posso viver a liberdade cristã ao lado da santidade? Primeiro, mostrando que a liberdade cristã não é um passaporte para a prática do pecado. A primeira coisa que você tem que entender é que a sua liberdade não é um passaporte para o pecado. Veja os versos 12 e 13 da nossa passagem. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto a estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui, irmãos, os crentes de Corinto julgavam-se espirituais, mas usavam a sua liberdade em Cristo para as práticas pecaminosas mais aberrantes. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Esta palavra todas aí, a palavra pantar,
significa tudo, tudo mesmo no sentido pleno. Ele usa a expressão panta moi existin, ou seja, todas as coisas, tudo eu posso fazer, me é lícito fazer tudo, eu posso fazer tudo. Agora, observe este verbo, o verbo é licitar, né? Aqui, missão lícitas, a forma verbal dele, né? A forma verbal licitar significa tornar lícito. Aqui no grego, a palavra grega é a palavra exestin, e tem o sentido de ser permitido. Aqui o apóstolo Paulo cita um ditado popular muito comum naquela cidade de Corinto, porque que é um ditado, ele está citando um ditado, não é uma coisa que ele está criando, entendem? Mas é algo que corria popularmente em Corinto. Viver a moda de Corinto era desta forma. Quer dizer, o corintiano dizia assim, eu posso fazer qualquer coisa. Então Paulo, ele escreve a carta para corrigir este problema na vida da igreja. A questão é porque os crentes influenciados pela cultura pagã de Corinto, eles achavam que poderiam praticar tudo sem limites. Uma vez que eles eram pagãos e agora haviam se convertido à fé cristã, agora estavam na igreja, estavam vivendo a vida cristã, eles achavam que poderiam praticar todas as velhas coisas que eles faziam antes de serem crentes. Então Paulo, ele procura apresentar a liberdade cristã, mostrando 3 exceções importantes aqui. Eu sou crente, eu sou livre. Paulo diz, você é livre. Você não é escravo. Você já tem a liberdade em Cristo. Você já é alguém libertado. Entretanto, nessa liberdade há 3 exceções para você que é crente. A primeira, ele diz, nem tudo é conveniente ao cristão. A primeira exceção. Ele diz, mas nem todas as coisas convêm. Olha o que ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, nem tudo é conveniente ao crente. A tradução do original grego seria assim, nem todas conferem benefícios. Nem todas as coisas que você faz confere benefício. Pelo contrário, às vezes é algo que é contrário à vontade de Deus, algo que é contrário à palavra de Deus, pode trazer mais malefícios à sua alma do que algum benefício. Pode ser um benefício momentâneo, passageiro, naquele dado momento, aquilo que nós chamamos de a cultura hedonista, aquilo que é me dado apenas naquele momento de prazer, é um prazer passageiro, é uma coisa passageira, é uma coisa que não é duradoura, porque ela não é de acordo com a vontade de Deus. Isso é um problema que nós enfrentamos como igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Então, a tradução seria mais ou menos esta. A palavra semperei que aparece aqui, ainda indica algo prazeroso, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, não seria uma coisa prazerosa. Ainda que seja algo prazeroso, mas se trouxer escândalo, se trouxer algo que agrida a voz e a mensagem do evangelho, ele não é uma coisa proveitosa na vida do crente. Veja, Paulo não está falando, por exemplo, da subcultura evangélica que a gente vive. A subcultura evangélica diz que você tem que ouvir música de crente, cantar música de crente, ouvir música de crente, viver como se fosse uma pessoa alunada, porque a música de crente é uma música boa, mas a música que não é de crente é uma música do mundo, como se a música de crente fosse uma música de Marte. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de algo mais profundo, algo mais de nível mais aprofundado. Paulo está dizendo que tudo aquilo que eu faço e que não glorifica a Deus, que não honra a Deus, que não está debaixo da palavra de Deus, esta coisa não me edifica. Pode me trazer prazer, mas não me edifica. Não é prazeroso, não traz benefício. Segundo lugar, a segunda exceção, não deixar-se dominar. É isso que diz o texto, olha o texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo agora recusa-se a deixar-se dominar por estas coisas. Há pessoas que não conseguem viver sem aquele vício,
não consegue deixar de ver sem aquele pecado, não consegue olhar para que as coisas, veja, nós vivemos a cultura de que ame as coisas e use as pessoas, não é assim? Essa é a cultura que nós vivemos hoje. Ame as coisas e use as pessoas. Quando o Evangelho diz, use as coisas e ame as pessoas. Percebe como nós invertemos as coisas? Nós invertemos. Agora, veja que coisa interessante você aprende aqui no Evangelho, irmãos. O apóstolo, ele recusa-se a dominar-se por estas coisas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Ele está mostrando como as coisas devem ser usadas. As coisas precisam ser usadas de maneira coerente, de maneira ordeira, de maneira que glorifique a Deus, de maneira que honre a Deus, de maneira que magnifique a Deus. O saber usar as coisas, irmãos, nos previne de sermos dominados por elas. Veja o verso 13, é isso que diz o texto. Veja o verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Veja, o apóstolo São Paulo lembra a igreja de que as coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Eu não posso me controlar de maneira desenfreada pela glutonaria. É isso que Paulo coloca como exemplo. A comida não pode ser maior que o meu desejo de preservar a minha saúde. Entendem isso? Eu não posso me deixar dominar por esse desejo de glutão. Paulo quer orientar a igreja dizendo, olha, ele pega o exemplo básico, o exemplo simples, vívido, tácito, o exemplo da comida. Que ele diz que estas coisas com uso se destroem. Então como é que eu me deixo dominar por estas coisas? Como é que eu me deixo controlar por estas coisas que com o tempo serão destruídas, aniquiladas, deixarão de existir? Aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo lembra-nos exatamente este princípio ímpar da vida do cristão. O cristão é alguém livre, é alguém que não deve dominar-se, deixar ser dominado por todas as coisas. É alguém que, pelo contrário, tem um domínio próprio. Ele consegue se dominar, ele consegue se controlar, ele consegue viver para a glória de Deus. Ele consegue enxergar as coisas e ver nas coisas aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Talvez você nunca tenha olhado para as coisas em sua volta como ocasião para a santidade ou como ocasião para o pecado. Isso depende do seu juízo como cristão, entender o que é ser livre em Cristo. A segunda proposição que esse texto nos lembra é que esse texto nos lembra que a liberdade cristã visa levar-nos à verdadeira santidade. Veja, eu sou livre. Eu tenho a minha liberdade garantida pelo poder gracioso do Evangelho. Mas a liberdade cristã, ela deveria me conduzir a uma prática de santidade diante do Senhor. Versos de 13 até o verso 20, é isso que ele vai falar a partir desse momento. A pergunta que nós levantamos, irmãos, é como isso se dá? Como se dá esta liberdade que me leva à santidade? Como ela ocorre? De que maneira ela ocorre? Primeiro, ocorre quando eu compreendo que o nosso corpo, o meu corpo, deve ser designado, não deve ser designado à fornicação. Veja, e aqui é importante a gente situar isto na vida da igreja. Se eu quero ser uma pessoa santa, eu devo entender que o meu corpo não deve ser destinado à fornicação. Verso 13 da nossa passagem, diz assim: mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja, aqui a palavra impureza que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele diz assim, olha, mas o nosso corpo não é para a impureza. A palavra impureza aqui, a palavra porneia, que aparece na língua grega, é a palavra fornicação. Ela é traduzida por fornicação, por adultério, por lascívia sensual. Então, quando eu leio esse texto, eu posso traduzir da seguinte forma. Ele diz assim, porém o nosso corpo não é para a fornicação, não é para o adultério, não é para a lascívia. Entendem?
O apóstolo Paulo, ele olha para o nosso corpo, para o corpo do cristão, por onde nós expressamos e glorificamos a Deus. Ele lembra que a nossa vida cristã, nossa liberdade, ela deve levar em consideração que nós somos no corpo. Esta palavra aponta exatamente para a noção de santidade. O corpo do cristão deve ser dedicado a Deus. É isso que diz o texto. Ele diz assim, olha, verso 13, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. O corpo é para o Senhor, não é para a impureza. Eu não devo viver uma vida de pecado, eu devo viver uma vida de santidade. É isso que Paulo está dizendo. Agora observe bem, a verdadeira liberdade, ela vai procurar manter a pureza no corpo, a castidade, a santificação no corpo, o ser casto, o ser santo. Aqui o apóstolo São Paulo direciona-se à igreja de Corinto, por quê? Já havia o problema gritante do capítulo 5. Se havia um problema de um crente dormindo com a mãe, ou com a madrasta, como nós bem sabemos, havia um outro problema nesse contexto aqui, mais adiante, que havia um cristão que estava se relacionando com uma prostituta. Então Paulo agora, ele vem e começa a aplicar a doutrina da santidade na vida prática da igreja. Irmãos, há uma ausência de santidade na juventude da igreja. Há uma ausência de santidade na igreja de hoje. O Dr. J.C. Ryle, o pastor J.C. Ryle, no seu livro Uma Palavra aos Moços, ele lembra exatamente isso a nós, que os moços precisam amar ao Senhor e a santidade da sua palavra. No livro dele, muito famoso, chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele começa a exortar a igreja de seu tempo à prática da santidade. Santidade, irmãos, é um palavrão que sumiu da igreja. Santidade deixou de ser o tema da sua vida. Você vive para o seu trabalho, você vive para os seus negócios, você vive para as suas coisas, mas você não vive para ser santo nesse mundo. Você quer ser empresário, você quer ter um bom nome, você quer ter um bom sucesso, e não é pecado você desejar estas coisas. Mas ser santo, você não quer. Porque ser santo está fora de moda. Num país onde o índice de corrupção é lá em cima, santidade está fora de questão. A pureza moral, a obediência à lei de Deus, a obediência à palavra de Deus, a obediência aos 10 mandamentos do Senhor, a obediência ao decálogo de Deus, sumiu da vida da igreja. E aí Paulo, ele vem e bate em cima da igreja de Corinto, dizendo assim, olha, aprendam a viver a santidade desta forma. A verdadeira liberdade que você tem em Cristo procura manter a santidade do corpo, a pureza do corpo. Segundo, como se dar essa liberdade que me leva à santidade? Como isso acontece? Segundo lugar, compreendendo que estamos unidos a Cristo. Olha que coisa linda aqui. Versos 14 até o verso 19. Neste bloco agora, o apóstolo São Paulo lembra dessa unidade que nós temos em Cristo e vamos agora debulhar esta unidade textual aqui de maneira bem interessante. Como se dar esta nossa união com Cristo mediante a liberdade da prática da santidade? Primeiro, essa união mística se dá pela ressurreição de Cristo. Deus ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que ele diz. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O argumento do verso anterior, ele se completa no sentido do verso 14, apontando para o fato de que Deus, eu devo ser santo, manter a pureza no corpo, porque Deus ressuscitou a Cristo. Então aqui Paulo identifica o cristão com Cristo. Aqui, compreendendo que ao estarmos unidos a Cristo, não devemos nos entregar à prostituição, à prática de lasciva, à prática contrária e pecaminosa contra Deus e contra a sua palavra. Aqui, quando o apóstolo São Paulo lembra no verso 14, que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo poder, ele automaticamente identifica o cristão como alguém puro, como alguém dedicado a Deus, indicado e ligado a Cristo.
No verso 15 agora, como é que nós devemos compreender isto? Compreender que estamos unidos a Cristo, não devemos nos entregar à prostituição. Por que eu não devo me entregar à prostituição? Por que eu não devo ser uma pessoa prostituta? Por que eu não devo ser uma pessoa lasciva? Uma pessoa que não ama a santidade? Por causa do verso 15 ao verso 18. Veja o verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha que coisa interessante. Agora ele olha para a igreja e diz, olha, o seu corpo é membro de Cristo. Ora, quando eu leio isso, eu fico me perguntando para os desigrejados, eu pergunto aos desigrejados, que você é do corpo? Você é membro do corpo. Agora note a íntima ligação que você tem com Cristo. A igreja como corpo de Cristo não deve ter um membro unido a uma prostituta. E ele diz isso no verso 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Veja como é que Paulo é lógico. Ele diz, olha, como é que você é crente, está unido a Cristo e de repente você está com uma meretriz, você está com uma prostituta, você está vivendo uma vida de lascívia e de pecado terrível e contrário à vontade de Deus. Aqui de maneira muito clara, irmãos, o apóstolo São Paulo evoca o tema da santidade na vida da igreja. Naquela igreja havia um crente que estava saindo, vivendo, convivendo, morando com uma prostituta. Então Paulo, de maneira categórica, diz, como é que você como crente vai agir desta forma? Agora veja bem, aqui, ao fazer isto, como é que ele faz? Isto porque a prostituição, o que é que ela faz? Macula. Por que Paulo proíbe isto? Porque a prostituição, ela macula e perverte e destrói o casamento, ou o conceito de casamento, o conceito de família, o conceito de lar. Está aí no verso número 16 e 17. Olha o que o texto diz. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Paulo, ele exorta a igreja, né, aqui nesse texto, a entender isso. Ele coloca a igreja assim, olha, ou não saber, se você está convivendo com uma prostituta, você não sabe que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. É interessante, porque a palavra aqui, ele usa a palavra corpo, ele não usa a palavra carne. A escritura diz que quando você voltando lá atrás, em Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24, você terá naquela passagem Adão dizendo assim, esta é varoa, porque do varão foi tomado, será osso do meu osso e carne da minha carne. Ele não diz corpo do meu corpo, mas carne da minha carne. A palavra lá é a palavra carne, não é outra palavra, é a palavra carne, não é a palavra corpo. Aqui de maneira inequívoca, crentes, de maneira única, o apóstolo Paulo está lembrando assim, olha, assim como o casamento acontece na prostituição, há uma perversão do casamento. Você está unindo um corpo com um corpo, corrompendo o corpo, não é uma carne unida a outra carne, mas um corpo unido a outro corpo. Há o corpo de Belial e o corpo de Cristo. Há um corpo santificado unindo-se a um corpo não santificado. Não é uma unidade, não é uma união de carnes, nem a carne unida, a carne que se une, mas é um corpo com outro corpo. Há uma incongruência entre a prática de vida de pecado, através da prostituição, nesse caso aqui declarada, e a vida de santidade que o crente declara viver. E Paulo, de maneira inequívoca, traz a igreja a esta compreensão. Agora, observe bem o nosso texto. Qual é a exortação de Paulo a esta igreja? A exortação de Paulo está no verso 18. Ele olha para a igreja e diz assim, fugir da impureza. Aqui o apóstolo Paulo agora exorta a igreja que fuja da fornicação ou da impureza, porneia, pois tal pecado
mancha o corpo de Cristo. É isso que ele diz. Fugir da impureza, porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade pega contra o próprio corpo. Ou seja, quando ele diz no verso 17 que nós nos unimos em espírito ao Senhor Jesus, porque nós estamos unidos na igreja, vivendo na igreja, somos crentes, mas aí estava um crente na igreja, vivendo na igreja, sendo membro da igreja, mas vivendo com a prostituta, ele estava agora manchando o corpo de Cristo. Pela sua impureza, pela sua fornicação, pela sua lascívia, por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Agora, observe bem aqui, irmãos. No verso 18, aqui o apóstolo São Paulo, ele traz uma nota importante a nós. Olha o que ele diz: fugir da impureza, qualquer outro pecado que é cometido fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade, a prostituição, ela é contrária à vontade de Deus, porque ela agride ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Mas isso me leva agora para o verso 19. Como a liberdade cristã me leva à santidade? A liberdade cristã me leva à santidade, em terceiro lugar, na compreensão de que somos a habitação do Espírito Santo. Verso 19. Olha o verso 19 aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Algumas coisas se destacam aqui nesse texto que nós precisamos refletir. A primeira coisa que Paulo lembra à igreja é que nós somos habitação do Espírito. A palavra habitação do Espírito, a palavra naos aqui, é a palavra templo do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo em nenhum momento diz que nós individualmente somos igreja. Aqui ele usa a palavra templo, ele não usa a palavra eclésia, ele usa a palavra templo, naos. Aponta que uma vez ele olha para o Antigo Testamento e vê a habitação do Espírito Santo no Velho Testamento e aplica isso à igreja. O Espírito Santo habita em você individualmente. Você não é um mero crente, você não é um crente que precisa de uma segunda bênção. Você tem que estar lá orando e cantando e fazendo glória, glória para receber um batismo com o Espírito Santo que nunca vem. A Bíblia deixa claro que o Espírito já habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então, uma vez que esse Espírito Santo habita em mim, então este Espírito governa a minha vida. E ao governar a minha vida, eu vou buscar a santidade, eu vou evitar a prostituição, eu vou evitar a lascívia, eu vou evitar tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Agora note aqui, irmãos. Então, primeiro, nós somos a habitação do Espírito. Segundo, o nosso corpo não pertence a nós, mas a Cristo. É isso que diz o verso 19. Olha o que ele diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Então, primeiro, nós somos a habitação do Espírito. E que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ah, pastor, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Já ouviu isso? O corpo é meu, pastor, eu faço o que eu quero. As feministas que trabalham dia e noite para derrubar a igreja do Senhor Jesus. As feministas dizem: eu posso abortar porque o corpo é meu. Eu mando no meu corpo. Não, você não manda. É Cristo quem manda. Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo lembra a igreja que ela não deve viver a prática do pecado, porque o corpo não é dela, o seu corpo não lhe pertence, o seu ser não é seu, é do Senhor. Ele diz, e que vós não sois de vós mesmos, vocês são do Senhor, vocês pertencem a Deus, vocês pertencem a Cristo, vocês pertencem ao Espírito Santo. E por último, qual é o alvo da liberdade cristã?
Você pode dizer, o alvo da liberdade cristã é a gente viver uma vida livre. É. Mas o alvo da liberdade cristã, irmãos, é a glória de Deus. Olha o que está escrito no verso 20. Paulo, uma vez, depois de argumentar que a igreja é templo do Espírito, ou santuário do Espírito, e argumentar que a igreja pertence a Cristo, pertence ao Senhor, agora Paulo vai justificar por que a igreja pertence a Cristo e por que deveria usar os seus membros em prol da santidade. Ele disse, porque fostes comprado por preço. Como é que você diz que o seu corpo é seu se você foi comprado por preço? E o preço foi o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, que morreu por você, para que você fosse santo, para que você andasse em santidade, para que você andasse de uma maneira de pureza e de vida santa diante do Senhor. Viver de maneira piedosa é entender que a obra de Cristo foi feita em seu lugar. Foi feita por você. Então, o apóstolo Paulo lembra que nós somos comprados por um preço muito elevado, porque fostes comprados por preço, esse preço é o sangue de Cristo, é o sangue do Cordeiro, é a morte do Senhor Jesus na cruz, para que você fosse santo, e você rejeita a santidade. Você rejeita louvar a Deus através de uma vida santa, de uma vida que glorifica a Deus, uma vida que honra a Deus, uma vida que vive para Deus. Os membros, Paulo lembra, são propriedades de Cristo. Foram comprados com o sangue do Cordeiro. Você pertence a Cristo, não a você mesmo. E aí vem as implicações. Se eu não pertenço a mim mesmo, eu sou um escravo do Senhor. Se eu sou um escravo do Senhor, a minha vontade não importa, o que importa é a vontade dele. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que importa é o que ele acha, o que ele pensa. Não importa as direções que eu vou tomar, o que importa é as direções que ele quer me guiar. Isso é ser crente. Isso é viver a liberdade. Mas o objetivo de cada membro é a glória de Deus. Está aí no verso 20, na última linha. Uma vez que, aí ele diz agora, ou seja, agora pois, ele diz, uma vez que vocês compreenderam isto, uma vez que vocês entenderam isto, é como se estivesse sendo isso para nós. Uma vez que vocês entenderam isto, agora glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. Não é em outro lugar. Como você quer viver a vida cristã de santidade se o seu corpo é entregue à prostituição, à lascívia, à vontade contrária à vontade de Deus? Como você consegue viver uma vida cristã desta forma? Aqui, de maneira muito clara, irmãos, a palavra de Deus nos exorta a glorificar a Deus. Então, tudo que nós fazemos deve visar a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve visar a honra de Deus, o poder de Deus, a graciosidade de Deus. Este é o nosso papel como crentes neste mundo. Diante disso, que nós podemos aprender desse texto e aplicar a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Algumas verdades nós podemos aplicar desse texto para as nossas vidas como crentes. A primeira verdade que nós podemos aprender aqui desse texto e aplicar à nossa vida, irmãos, é que, como crentes livres, temos uma consciência que podemos fazer qualquer coisa neste mundo. Você não é um crente preso. Você não está preso numa gaiola. Você está amarrado ao Senhor, mas não está preso a uma gaiola. Como crente livre, você deve agir de maneira como crente livre, com alegria. Eu sou uma pessoa que foi libertada do pecado. Eu fui transformada pelo poder do Evangelho. Eu tenho agora o Senhor Jesus na minha vida. Eu tenho a minha vida com o Senhor Jesus. Eu amo o meu Senhor Jesus. Eu vou seguir o que Ele ensina em Sua palavra. Isso é liberdade. A segunda verdade que nós precisamos aprender nesse texto é o quanto devemos amar as pessoas. Sim, amar as pessoas.
Paulo lembra nesse texto que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Em outras palavras, eu preciso usar as coisas como coisas. Eu preciso amar as pessoas como pessoas. Falta em nosso cristianismo isto. Murilo é meu amigo enquanto ele me serve. Murilo é meu amigo, meu companheiro de jornada, caminha comigo, vai comigo, até quando ele me servir. Quando ele deixar de me servir, eu vou pegar ele, jogar fora, descartá-lo, porque eu só usei para ter benefícios. Ele é meu copo de água descartável, que me serviu apenas por alguns minutos. Mas quando eu acabo a água, eu jogo fora o copo vazio. Nosso cristianismo não é assim, irmãos. Isso é o mundo. Isso é impiedade do mundo. Isso é pecado contra a lei de Deus. Ame as pessoas e use as coisas. Isso é santidade. Isso é olhar para o outro com dignidade, é dizer, o outro, ele é santo, ele é a imagem de Deus, é uma pessoa santificada, é uma pessoa diferente. Seja meu irmão, seja um crente na igreja, seja o meu cônjuge, eu preciso olhar por essa perspectiva. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, precisamos, de maneira muito clara, irmãos, entender que nós estamos unidos misticamente ao Senhor Jesus. Que o que eu faço aqui fora afeta a vida da igreja. O que eu faço através do corpo afeta a vida da igreja. Eu preciso entender que eu sou unido a Cristo. A minha vida de piedade depende disto. E por fim, irmãos, precisamos amar a santidade como algo precioso na nossa vida. A santidade é o tema da igreja. Santidade é o tema e é a vida da igreja. Nós, Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuí, precisamos ser santos. Porque, como diz Paulo aqui nesse texto, só pessoas santas vão saber glorificar a Deus através do seu corpo. Só pessoas santas vão saber como honrar a Deus através das suas mãos, através dos seus olhos, através das suas bocas, através dos seus pés, através dos relacionamentos. Só vocês que são santos vão saber glorificar a Deus através dos vossos membros, através do vosso corpo. Precisamos cuidar para que a nossa vida de santidade tenha como alvo a glória de Deus. Que Deus seja glorificado em nossas vidas. Para que Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que diz a você, arrependa do seu pecado, abandone o seu pecado, entregue-se a Cristo. É o mesmo que diz, venha a mim, que eu vou transformar a sua vida em uma vida de santidade que me glorifica. Se você já veio a Cristo, ore para que Ele transforme a sua vida em uma vida de santidade que glorifica a Ele. Que Deus possa fazer isso, para a glória dele somente. Amém.